Eu quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar aqui e poder compartilhar a preciosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante. Todos acharam? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Podeis assentar. Sempre que tenho uma oportunidade de ministrar em culto de círculo de oração, eu gosto muito de trazer a história ou relato de alguma mulher que traga grande ensinamento aos nossos corações. E enquanto eu meditava nesta palavra, o Senhor colocou ela ao meu coração de uma forma muito linda, e eu quero compartilhar com a igreja. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em meio a tudo que nós lemos, nós podemos avaliar e observar, se assim posso dizer, que o evangelista, que Lucas, ele foi um dos que mais falou sobre as mulheres no Novo Testamento. Ele faz menção de tantas coisas que aconteceram na vida de mulheres, que trouxeram e marcaram todo o Evangelho de Lucas. Nós vemos que ele, em seus capítulos, ele é o único que conta a história de Isabel, conta a história de Maria, mãe de Jesus, conta a história de Ana, a profetisa, que estava ali quando Jesus estava sendo a caminho de ser apresentado. Fala da viúva de Naim, fala de Maria Madalena, das mulheres que seguiam Jesus no começo do ministério e sustentavam Jesus ali. Lucas também vai trazer sobre a mulher encurvada, sobre a mulher que ofereceu ali a maior oferta, vem falar sobre a viúva insistente. E em meio a todos os seus capítulos, ele traz a história de duas irmãs, que é Marta e Maria. E quando ele traz em seu capítulo de número 10, essa cena dessas duas irmãs, é algo tão comum que às vezes passa desapercebido de nós. No começo do capítulo, a Bíblia diz que Jesus está indo a caminho e de repente ele entra em um povoado e Marta recebe Jesus ali e hospeda Jesus na casa dele. Era um caminho que Jesus fazia constantemente. Jesus estava na casa de Lázaro e suas irmãs. Então não era algo esporádico. Jesus fazia questão de, quando sempre possível que fizesse aquele caminho, ele estava ali com aqueles irmãos. Mas quando nós olhamos para essa história, esse relato dessas duas irmãs, é algo tão comum. E eu entendo, irmãos, que em meio a esse acontecimento, nós podemos ver que eram duas mulheres crentes que professavam a fé em Cristo, que acompanhavam o ministério de Jesus. Entendemos que Lucas faz questão de relatar
um caso de família, porque nós entendemos que a Bíblia, ela é rica em todos os fatos que acontecem. Às vezes a gente perde tempo lendo um livro de autoajuda, mas se a gente buscar na Bíblia Sagrada, tem tantos casos, irmãos, e é tão rico, porque são verídicos, verdadeiros e trazem ensinamentos. Não há maior livro de autoajuda que traz ânimos ao nosso coração que não seja a Bíblia Sagrada, e ela é uma fonte confiável. Às vezes nós nos perdemos em meio a histórias que não têm fundo de verdade, às vezes que são fábulas por aí, que a gente até coloca e traz para a nossa vida, mas que nós possamos, através da palavra do Senhor, entender que não há maior riqueza de ensinamento, de ânimo, e que nos conduz a viver uma vida cheia de graça, cheia de poder, cheia de ânimo, para continuarmos caminhando a nossa vida. Precisamos buscar no Senhor, precisamos voltar a olhar para a Bíblia Sagrada como bússola para as nossas vidas, como receita para os nossos questionamentos, como direção para as nossas decisões, para ânimo diante dos nossos conflitos. Não há melhor receita do que a Bíblia Sagrada. É um livro, irmãos, que fala conosco, é um livro vivo que dele emana força, cura, razão para continuar, força para continuarmos caminhando na presença do Senhor Jesus. Lucas traz um relato de um caso de família. Ele relata nesses poucos versículos sobre um momento de falta de entendimento em meio a essas duas irmãs. E é algo tão curioso quando a gente olha com um olhar diferente, porque eu já preguei essa palavra, esses versículos, mas nunca foi como agora. Porque quem nunca teve conflito em família? Quem nunca brigou com o irmão? Quem nunca se desentendeu? Quem nunca ouviu uma situação e interpretou errado? Mas agora, quando eu olho, eu entendo que essas duas irmãs, elas têm ali um desentendimento na presença de Jesus, que é o interessante. Elas estavam com Jesus na casa, mas não conseguiram dialogar, não conseguiram se entender. E o Senhor já começa a falar conosco que não é porque a gente está dentro da casa do Senhor que os conflitos não virão, que desentendimento não acontecerão. Isso é normal. O que não é normal é permanecer caminhando sem que haja uma falta de entendimento. E o Senhor Jesus está nesta casa, mas a comunhão é deturpada. Mas nesta noite Ele está abrindo o nosso entendimento para dizer: não há nenhum super crente, não há um super homem, super mulher. Os conflitos virão, mas se Jesus estiver na casa, haverá paz e comunhão. Aleluia! Uma coisa normal. Quem nunca se desentendeu com o irmão? Um assunto que poderia ter sido resolvido entre elas. Um assunto que elas poderiam, Marta poderia ter chegado em Maria e dito assim: mulher, se levanta, vem servir comigo. Era um assunto que poderia ter sido resolvido no pé da orelha. Tem assunto que não precisa soltar por aí. Tem assunto que é só procurar e olhar olho no olho que se resolve. Tem assunto que não precisa pôr indireta no WhatsApp. Tem assunto que é só dizer assim: ô irmão, não gostei, não tá bom. A gente precisa voltar a ter coragem de falar na cara e acertar as nossas diferenças frente a frente e deixar de ficar espalhando situação contrária. Nesta noite o Senhor te dá coragem, me dá coragem para enfrentar e buscar resolver os nossos conflitos. Aleluia. E eu entendo, irmãos, que Marta naquele momento ela quis expor Maria, porque ela está vendo que o cenário mais ou menos assim: Jesus, Lázaro e algumas pessoas. E a Bíblia diz que Maria estava quedada, estava sentada, ela permanecia ouvindo Jesus. Marta poderia ter chegado, mas ela vai até Jesus. E o interessante é que ela tenta expor a sua irmã diante de Jesus sobre um assunto que poderia ter sido resolvido. E eu entendo que esse problema
Marta colocou Jesus na história, e eu vejo Jesus olhando para a situação e esperando que haja comunhão. Eram duas irmãs de sangue, eram duas irmãs que moravam na mesma casa, eram duas irmãs que estavam juntas. Mas eu entendo que agora Marta coloca Jesus no meio desse assunto. E quando eu olho para essa situação, eu entendo que muitas vezes, quando Jesus é colocado em uma situação que não é para ele se envolver, a gente acaba ouvindo o que a gente não quer. A gente acaba sendo colocado em uma posição de exposição, porque às vezes a gente quer colocar Jesus para resolver questões que somos nós que temos que resolver, quando na verdade nós estamos errados na história. A gente chama Jesus para resolver conflito de perdão que não foi liberado, quando na verdade a Bíblia diz: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai se acertar com ele. E às vezes a gente quer colocar Jesus, não, Jesus vai lá, resolve, foi ela, foi ele, foi não sei o que. Mas quando eu entendo que a gente precisa resolver, e nós estamos caminhando e às vezes colocando Jesus, e a situação não discorre, a situação não resolve, mas nesta noite, neste contexto, o Senhor fala conosco: tira Jesus desse negócio, caminha em direção a essa situação e vá você resolver, porque o que é você para resolver, ele não vai descer do céu, ele não vai se mover, a responsabilidade é toda nossa. E às vezes a gente envolve Jesus, envolve o pastor, envolve a igreja, envolve um monte de gente, tá? A gente parece uma bola de neve, quando na verdade Jesus está olhando, dizendo assim: era tão fácil de resolver, era só uma situação que você precisava ir até lá resolver. Irmãos, a gente precisa voltar a ter coragem. Aleluia. A gente está vivendo um dia que ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer dizer eu errei, ninguém tem coragem de dizer me perdoa. A gente às vezes, irmão, tem bênção, o céu está lá pronto para nos abençoar, mas é só um posicionamento. A bênção vai descer sim sobre a nossa vida, mas a gente precisa se posicionar. E eu entendo, irmãos, que às vezes, mesmo parecendo esse contexto, o céu olha para nós e exige de nós posicionamento. E agora, eu entendo que Marta vai chamar a atenção de ninguém, nada menos que Jesus. Eu entendo agora que ela chega no versículo de número 40. Ela diz: Senhor, é alguém especial que está na casa dela. Não é um dos discípulos, é Jesus. E eu entendo que ela chega assim: Jesus, não te importas. Ela chega reclamando de alguém que está aos pés de Jesus. Isso é muito sério. A Bíblia diz que ela chega e diz assim: não te importa que minha irmã esteja aí aos teus pés e me deixe servir sozinha. E eu entendo, irmãos, que Maria, ela estava quedada, se ela estava dada, ela permanecia aos pés de Jesus. Não era comum nesta cultura, mulher não sentava para ouvir profeta, mulher não entrava no templo para adorar, mulher tinha um espaço limitado, mas era Jesus que estava na casa. E quantas vezes Jesus está na casa e a gente deixa Jesus no cantinho, esperando para que nós venhamos nos colocar como Maria, ficar quedada, lançada, permanecer na presença dele, e estamos colocando outros interesses na frente daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Maria, ela permanecia aos pés de Jesus, e o versículo diz, o versículo 39, ouvindo-lhes os ensinamentos. Ela não podia ir no templo, porque a cultura não deixava. Ela não podia subir para ouvir de perto, mas Jesus estava na casa dela. Ela não queria perder a oportunidade. E quando eu olho para esta palavra, a Bíblia nos diz que Marta diz assim, que Maria deixou
Ela diz assim, que Maria deixou, ou seja, Maria já serviu na cozinha, Maria já tinha feito alguma coisa, Maria já tinha ajudado. Ela, segundo alguns teólogos, segundo alguns historiadores, dizem que era uma refeição, e a refeição judaica tinha 3 entradas, tinha não sei o que. Eu não me ative a isso, irmãos, mas eu entendo que Maria já tinha servido na cozinha, já tinha ajudado em alguma coisa, mas Maria ponderou e disse assim, não, agora é mais importante sentar para ouvir, agora eu preciso ouvir, é mais importante. Porque quando eu olho para Maria, Maria é citada 3 vezes na Bíblia Sagrada, e eu vejo aqui em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Maria estava assentada perante os pés de Jesus. Quando eu olho para João capítulo 11, a Bíblia diz que Maria está mais uma vez sentada aos pés de Jesus. Quando eu vejo João 11, a Bíblia diz que João 12 diz que ela estava assentada aos pés de Jesus. E o mais curioso é que no capítulo 10 de Lucas, ali é antes da crucificação, Maria estava sentada. E eu entendo, quando é no capítulo 11 de João, é durante o período, Maria está próxima à crucificação, é o período em que Jesus está próximo durante a provação. E no final do capítulo 12, Maria está sentada após a ressurreição. E eu entendo aqui que a palavra do Senhor nos diz que Maria é a figura do posicionamento de um crente, que antes da provação está aos pés de Jesus, durante a provação está aos pés de Jesus, porque quem está aos pés de Jesus antes da provação, durante a provação, vai ficar de pé durante o processo, mas vai entender que só servirá ao Senhor se estiver aos pés do Senhor Jesus. Antes, durante e depois. E agora nós não entendemos que em meio a esse contexto desta palavra, nós vemos que ela traz esse contexto, e nós podemos trazer a nossa atualidade, que agora ela se encaixa como muita gente que está implicada, que já não tem esse desejo de estar aos pés de Jesus, mas constantemente está envolvida em conflitos, e tem alguns que ainda se atrevem a se levantar contra quem está aos pés de Jesus, e é perigoso. É perigoso alguém se levanta contra quem está aos pés de Jesus. Por quê? Porque quem se levanta contra quem está aos pés de Jesus vai ter que ouvir de Jesus uma palavra de repreensão. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas diante desse contexto, o Senhor fala ao nosso coração que para que nós estejamos diante do Senhor, aos pés dele, é preciso resolver todos os conflitos que permeiam a nossa vida, para que possamos estar de pé em meio a todo o processo de dificuldade que nós caminhamos. E eu entendo, irmãos, que esta palavra, ela traz um contexto, embora Marta seja alguém que aparece nesse contexto, e alguns pregam e falam muito mal dela, mas Marta é uma mulher que agora nessa história ela traz ali o papel de alguém que é muito dedicada, alguém que é solista, alguém que está trabalhando por um propósito muito bom. Afinal de contas é Jesus. E eu entendo, irmãos, que ela queria servir o melhor, e isso é válido, é notório. Nós não podemos deixar de olhar para Marta com desprezo, não. É importante o papel dela naquele momento, mas ela também traz a figura de alguém que é desequilibrada. E nós precisamos entender que em meio à sociedade ativista que nós vivemos, em meio a esse ativismo geral que sobrevém sobre nós, essa correria, nós precisamos entender que nada pode intercalar a nossa adoração, nada pode interferir em nosso culto, nada pode ser obstáculo para a nossa vida de comunhão com o Senhor. O nosso trabalho não pode ser empecilho, os nossos filhos não podem ser um empecilho, a faculdade não pode ser empecilho, as nossas enfermidades, sinto muito, não podem ser empecilho, porque Ele entende e compreende o processo, mas é de nós que Ele aguarda o perfeito louvor, aleluia.
Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é espírito e verdade? É com a porta aberta, é com a porta fechada, é na saúde e é na enfermidade, é o filho aqui dentro e é o filho lá fora, é quando as coisas estão bem e quando as coisas estão em meio ao furacão. Isso é entender que nada pode separar a tua adoração, nada pode ser empecilho. Eu não sei como você chegou, mas você chegou. Isso já é suficiente para você adorar ao nome dele. Aleluia. Enquanto alguns lugares que nós costumamos ministrar, quinta-feira é um lugar de Pedro, Tiago e João, mas hoje eu fiquei tão feliz. Embora se Pedro, Tiago e João estivesse aqui, eu também estaria, porque nós entendemos que o Senhor procura é porque está difícil. Imagina alguém que procura e sabe onde está, porque ele diz que ele procura, mas ele já sabe onde se encontra. E eu quero dizer para esta igreja que muito eu tenho escutado falar sobre este lugar, que este lugar é lugar onde a presença de Deus se encontra. Aqui é lugar onde a salvação tem alcançado muitos. Aqui é um lugar onde eu escuto por aí. Eu vou ser bem sincera, irmã. Tem alguém que chega para mim e diz assim: como é que tu chegou lá? Porque eu faço tanto tempo que eu quero ir. E eu falo assim: eu não sei. Eu sei que quando eu vou lá, eu vejo que a presença de Deus habita, que tem uma mocidade linda e cheirosa, adolescente cheio, um círculo de adoração abençoado, pastores que têm cheiro de ovelha. E eu entendo, irmão, que aqui tem crente que em seu coração está passando pelo meio do furacão, mas que a adoração permanece na tua vida. Aleluia. E eu entendo que agora Jesus ouvindo aquela reclamação de Marta, ele, versículo 41, respondeu-lhe: Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Quem procura Jesus para acertar situações que não é para Jesus, para acertar, vai receber diagnóstico de Jesus, vai receber repreensão de Jesus. Porque eu entendo, irmãos, que Marta estava tão preocupada que ela não entendeu que estar diante de Jesus era mais importante do que o frito que ela estava fazendo, do que o cozido que ela estava fazendo, do pão que estava assando. E às vezes nós que somos mulheres, é uma correria tão grande, mulheres com triplas tarefas. Ela é funcionária, ela é esposa, ela é mãe e ela é médica, ela está dentro de casa. E nós precisamos, em nossa essência, eu sei que aqui a maioria é mulher, e o Senhor nesta noite nos confronta dizendo: independente das suas multitarefas, não deixe a essência de verdadeira adoradora sumir da tua vida, porque você só vai vencer essas adversidades se a adoração permanecer na tua vida. Aleluia. Jesus diz: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus disse assim: tu é ansiosa demais. E pense bem comigo, queridas, eu já estou concluindo. Estamos vivendo um tempo em que a ansiedade está tomando conta. O que é ansiedade? É exagero de futuro. Ansiedade nada mais é do que alguém que está cheio de um futuro que nem sabe que vai vir. 5h20 da manhã hoje, eu estava saindo para o estágio na cidade de Sumaré. Eu ouvi a minha filha de 22 anos gritar no quarto: mãe, me socorre. E eu fui até lá, e aí eu perguntei: o que é que está acontecendo? A senhora não tem nenhum remedinho aí para dormir? Eu falei: eu não tenho remédio para dormir nada, menina. Aí por quê? Eu perguntei: o que está acontecendo? Eu estou ansiosa. E eu falei: ansiosa por quê? Não paga uma conta de água, não paga uma conta de luz, não compra um gás, irmãos. E eu perguntei: com o que é que tu está ansiosa, minha filha? Não dá conta nem do cachorro que ela tem. E eu falei assim: o que é que está acontecendo? É porque eu fui convidada para cantar não sei aonde, e o meu coração está acelerado. Eu falei: